Oi, gente. Oi, turma 71, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 9 e 10 da apostila. O capítulo 3, pessoal, ele tem como tema agropecuária e urbanismo no Brasil. Ou seja, ao longo desse capítulo nós vamos tratar de dois assuntos de fundamental importância para a gente entender o nosso país, certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos nos dedicar principalmente a entender sobre a agropecuária brasileira, certo? Agropecuária é uma palavra, né, que vai englobar duas atividades, a agricultura e a pecuária, certo? Então, a agropecuária, ela basicamente vai ser o conjunto de atividades relacionadas com o cultivo de plantas, de gêneros agrícolas, que é a agricultura, e a criação de animais, que é a pecuária. Essas atividades, né, elas vão produzir produtos muito importantes para o nosso consumo, certo? Para a gente poder se alimentar. Ou, por exemplo, para a obtenção de matérias-primas para a fabricação de roupas, de medicamentos, de biocombustíveis, de produtos de beleza. Então, só por esses exemplos, vocês já conseguem perceber o quão importante, né, as atividades de agropecuária são. Além disso, a agropecuária ela é um setor muito importante na economia do nosso país, certo? Além de servir, né, como um produto de exportação, ou seja, nós temos produtos de agropecuária que nós vendemos para o mercado externo, então é muito importante para a nossa economia. A agricultura, né, a agricultura e a pecuária, ela se destaca também por empregar muitos trabalhadores, ou seja, ela, né, tem um emprego de mão de obra. A agropecuária, ela é importante, galera, desde a nossa colonização, certo? Ela é importante para a gente entender o contexto das imigrações, ela é importante para a gente entender a vinda dos escravos africanos para o Brasil. O primeiro produto agrícola que foi produzido aqui no nosso país foi a famosa cana-de-açúcar, certo? E para vocês terem ideia, a gente está falando que ela foi o primeiro produto agrícola produzido, né, há mais de 500 anos atrás, e até hoje ela tem uma grande importância aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, ou seja, o Brasil bomba na produção de cana, certo? A pecuária, ela veio um pouco depois, né, da cana ali na colonização. No século 17, a gente já pode apontar uma grande produção de gado acontecendo lá na região nordeste do nosso país. Além disso, a agropecuária, ela abastece as indústrias como, por exemplo, com leite, carne, couro, ovos. Então, né, a agropecuária, ela é muito importante para o abastecimento das indústrias também, certo? E o que acontece? Já que a gente está falando que ela tem atividades tão importantes, né, cada vez mais busca-se, né, aumentar a produtividade, certo? O que é produtividade? É aquilo que é produtivo, que se produz, né, para ser lucrativo. É cada vez você produzir mais, gastando menos, para você poder, né, ganhar mais dinheiro, para você poder ter mais lucros. Então, para aumentar essa produtividade, cada vez mais as atividades agropecuárias elas estão sendo modernizadas, com o uso de insumos agrícolas, com o uso de biotecnologias, com o uso de técnicas de plantio, certo? Com o uso, por exemplo, também de insumos agrícolas. O que são esses insumos agrícolas? São produtos utilizados na produção, tanto vegetal quanto animal, ou seja, produtos utilizados tanto nas atividades de agricultura quanto de pecuária. Os exemplos são diversos: adubos, vacinas, tratores, sementes, certo? Atualmente, aqui no Brasil, né, nas principais regiões produtoras, nós vamos ter lá milho, soja, trigo. Nós vamos ver também que é verificado que a colheita de soja ela é sucedida pelo plantio de milho, de trigo ou de outras lavouras anuais. Por que a gente faz isso? Porque a diversificação dos cultivos ela ajuda a valorizar os produtos da agropecuária brasileira, certo? E o Brasil ele tem grandes chances, né, de ser cada vez mais importante na produção mundial de alimentos. Por quê? Porque o Brasil
ele dispõe de recursos naturais. As nossas condições naturais, elas são propícias para o desenvolvimento de diversos tipos de cultivo, para diversos tipos de atividade. Então, o Brasil, ele se dá muito bem pelas suas condições naturais. Além disso, o Brasil ele se destaca na tecnologia agropecuária, ou seja, juntando, né, condições naturais, a disponibilidade de recursos naturais, com esse domínio de tecnologia agropecuária, o Brasil tem cada vez mais chance de ir cada vez mais longe na sua produção agropecuária, certo? Além disso, a gente consegue perceber que essas atividades de agropecuária, elas são desenvolvidas de algumas formas distintas aqui no campo do Brasil. Uma delas, que nós vamos ver na aula de hoje, é a agricultura familiar. Como que a gente consegue caracterizar esse tipo de agricultura? Ela utiliza pouca tecnologia e ainda é muito importante aqui no Brasil. A agricultura familiar, ela é a principal responsável por produzir os gêneros agrícolas de consumo, ou seja, é a agricultura familiar que bota comida na nossa mesa. Nós vamos ver, né, na próxima aula que nós também temos a agricultura moderna. Essa agricultura moderna ela vai se dedicar principalmente a gêneros agrícolas para exportação, para vender para o mercado externo, certo? Além disso, é importante que a gente destaque que na agricultura familiar nós vamos ter muita mão de obra empregada. Então, ele vai ser um dos setores que mais emprega no meio rural, certo? Além disso, galera, é importante que a gente entenda a estrutura fundiária do nosso país. O que é a estrutura fundiária? Basicamente, é a maneira como as propriedades de terra elas estão organizadas e divididas, certo? Então, quando a gente fala da estrutura fundiária aqui no Brasil, a gente vai ver que nós temos um quadro de concentração de terras. E essa concentração de terras, ela teve início lá na fase colonial e ela perdura até os dias atuais, certo? E o que eu quero dizer com concentração de terras? Basicamente, a grande maioria dos espaços rurais, das propriedades rurais aqui no Brasil, ela vai estar concentrada na mão de grandes produtores, na mão dos latifundiários, certo? Os pequenos agricultores, eles vão estar, né, ali em espaços reduzidos de terra que, né, dificultam o desenvolvimento das suas atividades, certo? Além disso, para ainda, né, complicar mais a situação, nós temos ainda grandes fazendas, esses grandes latifúndios improdutivos, certo? Ou seja, são fazendas que as terras não estão sendo utilizadas nem para agricultura nem para pecuária. São terras improdutivas, que não estão produzindo nada. Então, para tentar dificultar esse cenário de fazê-las improdutivas, o governo ele elevou o imposto territorial rural sobre essas terras que não estão sendo exploradas, certo? Para tentar resolver essa situação de concentração de terras, a solução seria a reforma agrária. O que é a reforma agrária? Basicamente, é a reorganização da propriedade rural. Você iria conceder terras aos pequenos agricultores, certo? Você ia pegar essas fazendas improdutivas e iria redistribuir essas terras entre os trabalhadores rurais. Só que só a redistribuição de terras não é o suficiente. A reforma agrária ela tem que vir, né, acompanhada de um apoio técnico, de um apoio financeiro, ou seja, você tem que dar a terra para o trabalhador e também, né, dar ferramentas, subsídios para que ele possa realmente produzir naquela terra, certo? Então, não é tão simples assim, mas seria, né, o jeito da gente conseguir resolver essa desigualdade, né, da distribuição das terras, para tentar melhorar essa situação do campo brasileiro. Beleza? Vocês já perceberam que tanto a atividade de agricultura quanto de pecuária, ela exige muito, né, do nosso meio natural. Então, nós temos, né, cultivo e preservação do solo. É o último tema que a gente vai ver na aula de hoje. Por quê? O mau uso dos solos ele pode ocasionar sérios danos ambientais e econômicos. O que eu quero dizer com isso? Terras férteis elas podem ser transformadas em áreas improdutivas. Se você não souber
como lidar com aquela terra, você pode, basicamente, como se fosse estragar essa terra. Uma terra fértil que produzia muita coisa, ela pode perder essa característica de fertilidade e se tornar improdutiva. Por isso, se desenvolveram, né, diversas técnicas de cultivo e de conservação dos solos. Essas técnicas elas foram desenvolvidas com o objetivo, né, de melhor aproveitar o potencial daquele solo e também, né, aliar com isso a máxima preservação. Alguns exemplos de técnica de cultivo são o plantio direto, certo? Onde o cultivo é feito diretamente sobre o solo, aproveitando inclusive os restos orgânicos da colheita anterior. Nós temos também a rotação de culturas, onde a gente vai ter, né, cultivos agrícolas sendo variados, ou seja, os tipos de produto eles são alternados de acordo com a demanda do mercado e também para ajudar a fazer a manutenção do solo, né? Para ajudar a fazer com que o solo tenha a recuperação dos nutrientes gastos no plantio anterior, certo? A gente pode usar como modelo assim, primeiro se planta soja, em seguida você planta trigo, depois você planta milho. A ideia é você preservar, né, as condições naturais do solo. Além disso, nós também temos as curvas de nível, certo? O plantio nas curvas de nível, ele é feito em terrenos com declividade, sem ocasionar deslizamento do solo, favorecendo esse cultivo. Basicamente, a gente cria degraus nas curvas de nível, certo? Nesse método, a gente vai dividir a área numa parte a ser cultivada, onde nós vamos plantar, e uma área de descanso. A parte de descanso, né, que está sem o cultivo, ela vai permanecer assim parada por um período de tempo para ele poder recuperar os nutrientes do solo e a gente vai revezando. Beleza, gente? Para poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer os exercícios diversos número 5, do 1 ao 17, e nós também vamos ter a nossa atividade devolutiva número 1, né? Referente ao capítulo 3. Eu quero, galera, que vocês façam uma breve pesquisa sobre as técnicas de cultivo vistas na aula de hoje. Plantio direto, rotação de culturas e curva de nível. As ilustrações são fundamentais e vão ser avaliadas, certo, gente? Então tem que ter ilustração. A pesquisa de vocês tem que ter pelo menos uma página, tá bom? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.